18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Vamos juntos até às 7 no ar. Mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Oi, Carlão. Boa noite. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Lá vem, como sempre, contando com a sua participação, utilizando aí o nosso WhatsApp, mandando o seu alô especial aqui pra gente no 994887592. Participe conosco, Karime. Exato, a sua participação, a gente quer saber aí o seu comentário, a sua avaliação a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Lembrando que também está valendo a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Mix. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Polícia Federal faz operação contra o tráfico de drogas no Amazonas e em outros 5 estados. E no Amazonas, a operação da Polícia Federal foi de um condomínio de luxo na Ponta Negra. Festival de Parintins começa quinta-feira com a tradicional Festa dos Visitantes. E vamos saber quem são os candidatos mais rejeitados para a Prefeitura de Manaus na nova pesquisa. 6:03, boa noite mais uma vez para você em 100,7. Seja muito bem-vindo na melhor sintonia de Manaus, começando mais uma edição do 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques desta terça-feira, 25 de junho de 2024, você confere agora. 18 horas. Hoje foi um dia de mega operação da Polícia Federal aqui na capital, aqui em Manaus. Foi um desdobramento da Operação Catrapo para fazer novas prisões e sequestro de bens de uma organização criminosa internacional que atua no tráfico de cocaína para a Europa, Karine. Carlão, além aqui do Amazonas, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Olha só, segundo as investigações, trata-se de uma complexa rede de tráfico internacional de drogas que comprava droga da Bolívia e do Peru, tendo o estado de Mato Grosso servindo como entreposto. Exato, e quem acompanhou essa operação foi o repórter André Meirelles. Ele está ao vivo aqui com a gente e traz as últimas informações a respeito do caso. Boa noite, André. Então, a operação da Polícia Federal apreendeu aeronaves e bens de luxo aqui em Manaus. A ação da polícia foi num condomínio de luxo lá na Ponta Negra, não é isso? Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos ouvintes aqui pela 100.7. Você também que está com a gente aqui no canal pelo YouTube do 18 horas. Muito boa noite para você. Isso mesmo, foi uma vasta e complexa rede de tráfico de drogas internacional que foi desmantelada pela Polícia Federal. Isso faz parte aí da Operação Catrapo, que está entrando aí nessa segunda fase. Aconteceu hoje, aconteceu aqui em Manaus, em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, né? Essa operação desarticula uma organização criminosa responsável aí pela aquisição e tráfico de grandes quantidades de cocaína da Bolívia e do Peru, com o estado de Mato Grosso do Sul servindo aí como entreposto. Inclusive, até o ex-major da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, de 63 anos, apontado como líder do grupo criminoso, acumulou um lucro aí que acabou impressionando a própria Polícia Federal de 2 bilhões de reais ao longo dessas atividades ilícitas, levando mais aí de 45 toneladas de cocaína das fronteiras do Amazonas para a Europa. Durante essa operação foram identificados e apreendidos bens que foram avaliados em 100 milhões de reais. Aí está incluído aí aeronaves, imóveis e veículos aí de luxos, né? Carros de luxos que eram utilizados para a ocultação patrimonial. Aqui em Manaus, a Polícia Federal apreendeu também um carro de luxo do modelo Jeep, ali em um condomínio aqui no bairro Ponta Negra, na zona oeste da capital. Essa ação aí segue, né, como a gente está falando aqui, a primeira fase da Operação Catrapo, que aconteceu em julho de 2022, quando 16 envolvidos foram indiciados por tráfico internacional de drogas e associação ao tráfico, e aproximadamente 50 milhões de reais foram sequestrados, além da interceptação de mais de 2 toneladas de cocaína. Isso aí acaba deixando claro que o tráfico de drogas, né, tanto daqui como o tráfico de drogas internacional, acaba também burlando assim a segurança pública, tanto do estado quanto também
nacionalmente, que a gente vem falando do Brasil, né? Inclusive, hoje eu conversei com um especialista em segurança pública para falar mais sobre esse assunto, que é o coronel Walter Cruz. Segundo ele, essa operação Catrapo, através dela, é possível verificar e avaliar a facilidade com que os grupos criminosos têm feito o tráfico de droga aqui na região. Isso acontece muito porque, segundo ele, há necessidade de uma maior integração e maior capacidade de enfrentamento do tráfico de drogas pelas instituições policiais, sejam federais, estaduais, até mesmo do município, né, que pode funcionar como ferramenta de informação através da Guarda Municipal e de suas secretarias para repassar essa informação e ajudar aí nessas investigações. Vamos agora conferir a fala do coronel Walter Cruz. Muitas pessoas estão dependentes de drogas e os municípios têm uma avaliação sobre isso. Então, há necessidade de ter uma integração de informações maior, né? Então, há necessidade de haver um comprometimento tanto da parte federal e da parte estadual, para que realmente a gente evite com que essa quantidade imensa de droga esteja sendo tanto do Peru, da Colômbia, como também agora da Bolívia, né? A Bolívia sempre foi produtora de coca. Então, o Major Carvalho, que é o chefe da organização criminosa, utilizava essa droga saindo de lá de pequenos aviões, faziam paradas em alguns estados, como o nosso, né? E depois iam para o Mato Grosso do Sul, onde era a base dele. E dali ele mandava para os portos, para daí ir para a Europa. Então vejam, essa mecânica é muito complexa, essa sistemática é muito complexa. Então não é possível que os órgãos policiais não possam identificar isso e a gente não possa enfrentar de uma maneira mais dura, mais severa. Então acho sim que há necessidade de uma integração maior das instituições policiais, com o uso de tecnologia, né, treinamento muito avançado, para que a gente possa enfrentar o tráfico internacional de drogas. 18 horas. Tá então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala aí do coronel, que é especialista também em segurança pública, Walter Cruz, falando aí, comentando hoje sobre essa operação da Polícia Federal, que também teve aqui, que aconteceu também aqui no estado do Amazonas, que é a Operação Catrapo 2, prendeu integrantes de uma organização criminosa que fazia o tráfico de drogas, principalmente de cocaína, daqui do estado do Amazonas para a Europa, né? E conforme também a Polícia Federal, a cooperação internacional tem sido fundamental para a eficiência dessa investigação, sendo possível assim realizar diligências no exterior, além do cumprimento de medidas cautelares e assim, através dessa operação, dessas investigações, prender aí os responsáveis e todos os envolvidos nesse tráfico internacional de drogas. Karime, Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Ok, André, 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, hein? Faltam apenas 3 dias para o Festival de Parintins na contagem regressiva, hein, Karime? 3 dias apenas. Esse ano deve, inclusive, movimentar aí, olha aí, 160 milhões e atrair para a ilha mais de 120 mil pessoas. Bons números, hein? Exato, Carlão. A expectativa é de recorde de público e já está se chamando aí de o Festival dos Festivais. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando toda essa movimentação e conversa com a gente ao vivo agora. Nathalie, boa noite. Então, como é que estão aí os preparativos? A gente sabe que está todo mundo correndo lá para Parintins e a festa mesmo, o festival começa com essa tradicional festa do visitante, que é nesta quinta-feira, não é? E os bois já estão lá dando os últimos retoques nas alegorias. É isso, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, né? A gente percebe que Manaus já está dando uma desacelerada e desafogada no trânsito, em alguns Sem dúvida. pontos. A gente percebe que já tem muita gente realmente que já embarcou para a Ilha Tupinabarana, como o Carlão disse, né? São esperadas mais de 120 mil pessoas, então a gente deve ter um fim de semana mais tranquilo aqui pela capital. Enquanto isso, lá na Ilha da Magia, realmente o clima
tá fervendo. É de fervo. É de fervo. São mais de 120 mil pessoas dividindo ali espaço com os bichos encantados. Que bichos encantados são esses? São as alegorias ali ao redor do Bombódromo. Isso porque, Karime, nesses dias que antecedem aí o festival, tanto os paxés, né, quanto os caçauerés, que são os empurradores das alegorias, os paxés no Caprichoso e os caçauerés no Garantido, eles têm um trabalho muito árduo, né? Porque assim, as alegorias, elas saem dos galpões e elas desfilam ao longo de toda a cidade ali, de toda a ilha Tupinabarana até o Bombódromo de Parintins. E aí, nesse momento que muita dessa magia já inicia, né? Já é revelada. E nem mesmo com o calorão, né? O calor forte que tem feito lá pela ilha, esses trabalhadores deixam de finalizar as suas obras de arte para o 57º Festival Folclórico de Parintins, que já inicia nesta sexta-feira. Do lado azul da concentração do Bombódromo, os trabalhadores já estão fazendo aquela montagem das alegorias, né? Pelo menos dos primeiros blocos. É do nosso lado, né, Nathalie, que você tá falando agora. É, do nosso lado, Carlão. Eu acho que o tri vem, hein? Sim, também tô achando. Né? Então, lá do nosso lado, o Carlão até levantou aqui pra dar uma agulhada. Eu tô ouvindo isso. Eu tô muito tranquila, meu amor. Meu Garantido me tranquiliza. Meu coração é tranquilo. Você que eu preciso falar, calma teu coração. Karime, olha, Karime, queria te dizer, eu acho que teu coração vai ficar balanceado quando tu vê o Malu Dudu na arena, viu? Não. Meu coração é vermelho, meu amor. Não tem problema, nada me abala. Fala do grande aí, vai lá. Então, vamos lá, seguindo, né? Então, já estão montando os blocos alegóricos, isso porque o Caprichoso abre o Festival Folclórico de Parintins. Inclusive, o Caprichoso abre a primeira e segunda noite do festival e o Garantido fecha, né? A primeira e segunda noite do Festival Folclórico de Parintins, e já na terceira noite é o contrário. O Garantido abre a última noite e o Caprichoso fecha. Mas do lado encarnado, do lado do Garantido, as alegorias também já começaram a ganhar forma e também já estão nas ruas, surpreendendo muita gente aí com a sua beleza e exuberância. Só que aí, Karime e Carlão, nessa segunda-feira foi comemorado o dia de São João, né? E aí o Garantido, é claro, realizou a sua tradicional ladainha do Garantido, porque para quem não sabe, para quem tá em casa, para quem tá nos ouvindo, aqui o programa é 18 horas, essa celebração religiosa acontece há mais de 111 anos, seguindo ali pelas ruas da Baixa do São José até a Catedral do município de Parintins, que é aquela catedral belíssima logo ali na entrada da cidade, ali na Avenida Amazonas, no centro de Parintins. Essa ladainha do Garantido surgiu a partir de uma promessa do fundador do Boi Garantido, Lindolfo Monteverde, que disse que se recuperasse da saúde, que se tivesse a saúde recuperada, ele colocaria o boi de pano que ele criou para brincar nas ruas, para saudar São João, e essa tradição se mantém aí há mais de 111 anos, e na noite dessa segunda-feira foi uma festa muito bonita para todo mundo que estava lá pela Ilha Tupinabarana. Mas do lado azul, do nosso lado, o Carlão também teve festa nessa segunda-feira. Isso porque o Caprichoso realizou seu ensaio técnico na arena do Bombódromo sem a presença do público. A noite foi ali uma noite de alinhamento de musicalidade. Eles trabalharam todas as trilhas, as toadas, o corpo cênico, os povos indígenas, todas as coreografias foram ensaiadas da primeira e segunda noite. Também as itens femininas também tiveram ali um momento onde elas passaram, fizeram todo o reconhecimento da arena, mas eu confesso pra ti, Carlão, que elas não entregaram muita coisa não, então a gente realmente vai ter que acompanhar ali como é que foi o Festival Folclórico de Parintins. Só que aqui em Manaus, Karime e Carlão, tem gente que tá viralizando nas redes sociais, isso porque já começaram a vazar aqueles famosos memes, né, das pessoas que tentam entrar nas embarcações. Ai, gente, os memes são aqueles atrasados
atrasos do Enem, como sempre, as pessoas atrasadas e quase perdendo as embarcações para conseguir chegar em Parintins. O importante é que em todos eles a gente vê um bom humor, à disposição, todo mundo levando as situações complicadas e difíceis da forma mais leve, Mas precisa ter um pouquinho de cautela, viu, Carmen? Sim, porque hoje, sim. por muito pouco, toda essa situação não acabou ocasionando aí um acidente. Isso porque uma mulher, né, de 34 anos, identificada aí como Conceição, ela perdeu o horário do barco, né? E quando ela chegou ali no porto, ali na Manaus Moderna, o barco já tinha desatracado. Ele não estava mais atracado e ele já estava a pelo menos 5 metros do porto. Ela pegou uma voadeira. Ela pegou uma voadeira, uma rabeta, jogou a mala dela dentro do barco e foi aquela confusão. Ela se jogou dentro do barco, as pessoas todas correram para agarrar a mulher. Enfim, deu tudo certo, né? E a gente espera que situações como essa não voltem a se repetir, porque a gente está falando de vidas e essas vidas precisam ser preservadas. E aí, Karime, o festival só começa na sexta-feira, mas nessa quinta-feira tem festa lá na Ilha da Magia, tem festa na Ilha Tupinabarana. Isso porque tem a festa dos visitantes com os cantores de pagode Belo e Tiaguinho, que prometem aí agitar a Ilha Tupinabarana. Inclusive, os ingressos estão sendo trocados, né? Com 2 quilos de alimento você leva lá no Bumbódromo, vai ajudar aí as pessoas que podem ser afetadas durante a seca deste ano. Uma ótima iniciativa do governo do estado. Vale a pena a gente frisar campanhas como essas. 2 quilos de alimento você troca por um ingresso e aí a festa dos visitantes começa nesta quinta-feira a partir das 5 horas da tarde. Um palco 360 graus lá foi montado para dividir aí as atrações nacionais e locais, e vai ter muito samba, boi bumbá, uma mistura de ritmos. É isso, Karime, Carlão. Amanhã eu volto para trazer mais atualizações do festival. A gente aguarda, Nathalie. Beleza. Obrigada. Tem uma situação também importante dos pais, né, lembrarem, que é o seguinte: conforme a deliberação da Justiça, fica proibida a participação e o acesso de menores de 12 anos ao evento, a toda essa festividade, inclusive lá no Bumbódromo. A participação e permanência de adolescentes com idade compreendida entre 12 e 16 anos incompletos depende de estarem acompanhados por pelo menos um dos seus genitores ou devidamente autorizados por escrito na companhia de um maior de idade. Ou seja, muita atenção aí para menores de 12 anos, tá? Que não podem participar, inclusive, do evento, e de 12 a 16 anos incompletos ou estão na presença dos pais ou com uma autorização de uma pessoa maior de idade. Aí, é claro, vale a gente procurar os juizados menores, né, para saber mais detalhes, para que essa criança esteja devidamente autorizada, né, Carlão? Todo o cuidado é pouco. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos. Procure se informar direitinho, você que está indo para Parintins, sobre todos os cuidados que você deve ter com criança e também o que você deve fazer para se proteger, para ficar numa boa lá na Ilha Tupinabarana. Agora 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Vamos falar de educação, Carlão? Bora. É o seguinte, o Grupo FAMetro vai abrir unidades no interior. E para falar sobre o assunto, vamos conversar com a reitora da FAMetro, Maria do Carmo. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karine, boa noite, Carlão. Boa. Tudo bem? Prazer estar aqui e falar para os ouvintes da Rádio Mix. Prazer é nosso, obrigada. Enfim, é a Faculdade Santa Teresa que está indo para o interior. Quais cidades? Isso. Então, a FAMetro, ela já está no interior, né? Nós estamos aí vários polos, e enfim, agora é a nossa vez de ir com a Santa Teresa. E a Santa Teresa, ela vai inicialmente começar por Parintins, a gente tem projeto para Tabatinga, a gente tem projetos diversos com o curso de medicina. Parintins, inclusive, já está com o curso autorizado, ele tirou nota 5, nós estamos apenas agora aguardando a emissão de portaria do MEC. Sim. Que sensacional, parabéns, porque nota 5 medicina não é para qualquer um, né? E é um curso que realmente atrai muito movimento, atrai gente de todo o país, e eu acredito assim que para Parintins vai ser realmente um diferencial. Então nós estamos assim muito ansiosos, porque a Santa Teresa, ela é diferente da FAMetro. Ela tem uma, vamos dizer assim, uma vertente diferente, ela trabalha com metodologias ativas, é uma faculdade diferenciada na metodologia de ensino.
Então, assim, é um novo olhar da educação para o nosso interior. E eu acredito que isso vai fazer muita diferença. Legal. Reitora, a senhora falou que tem essa questão da expansão. A FAMetro já fez, de certa forma, uma expansão. Agora tem essa expansão. Tem outros projetos? Explica pra gente como é essa questão dessa expansão, desse estudo, dessa educação. Então, a Santa Teresa, ela também, a exemplo da FAMetro, alguns lugares a gente conseguiu ir com a Santa Teresa. Por exemplo, nós estamos indo para Brasília, sim, nós estamos em Fortaleza. Então, assim, a gente faz uma divisão. A FAMetro, ela hoje já realmente extrapolou. A gente já está em Santarém, Belém, Boa Vista. Nós temos faculdades no interior aqui do Amazonas, nas 6 principais cidades. Nas maiores são faculdades próprias. E, além disso, a gente chega a Brasília também. E é um grupo só, é tudo vocês. Um grupo só, isso. A gente trabalha apenas com metodologias diferenciadas e públicos diversos. Mas o grupo é o mesmo. Isso. Não tem tipo franquia, né? Na verdade, elas são faculdades próprias, não são franquias, então somos nós mesmos que administramos. Estão ali. São nossos funcionários, é a nossa turma, porque aí a gente tem um controle melhor o controle de qualidade, vamos dizer assim, do produto. Eu acho que a educação, ela tem que ter essa responsabilidade. Eu sou meio contra a mercantilização da educação. Quando você começa, eu tenho essa preocupação, o grupo tem essa preocupação de não tornar a faculdade vamos dizer assim, produção de educação em massa, porque isso tira um pouco a qualidade. Então, assim, nós estamos fazendo essa expansão com muito cuidado, com muito critério e sempre levando pessoas que estão afinadas com esse pensamento. É muito importante. E eu sei que existe um serviço de atendimento psicológico gratuito para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Como funciona? Sim, a gente tem clínicas de atendimento ao público, é um trabalho que a gente chama de responsabilidade social, mas principalmente a nossa contribuição para a sociedade, porque o aluno, ele desde o início, ele já vê na prática, principalmente com as metodologias ativas, ele já alia a teoria e a prática. Então, ele já vê o produto vamos dizer assim, do aprendizado dele, como ele funciona e como ele serve à sociedade. Isso é muito bom, engaja o aluno, faz ele ter responsabilidade desde o início e isso, assim, é uma troca que a gente faz com as pessoas, gera muito conhecimento e realmente é uma satisfação muito grande. Então, a nossa clínica é uma clínica muito bem aparelhada, grande, e a gente já está fazendo atendimento já há um tempinho. Funciona onde? Olha, deixa eu te falar o nome da rua, porque assim, ela é atrás da Santa Teresa, mas eu sempre esqueço, ali no Manauense. Logo atrás do bem Santa atrás Teresa, do Santa Teresa. E aí entra no site para poder... É a Rua Pérola Negra, número 4. Vai lá para pegar mais informações, né? Isso, tem lá a pessoa, tem a coordenadora que fica lá o dia inteiro. Ótimo. Maravilha. Isso. Reitora, não tem como deixar de perguntar, já que o grupo que a senhora coordena, que a senhora é gestora, né, está relacionado aí com a Santa Casa e também com o Hotel Tropical. Então nós queremos saber como estão, né, o que está acontecendo, a quantas anda esse processo aí, Santa Casa e Hotel Tropical? Vamos lá, o Hotel Tropical, ele está realmente na reta final, depois que a gente anunciou, como a gente anunciou, nós estamos correndo para cumprir aquela data, então ele realmente já está em fase de implementação hoteleira. Nós já estamos aí com uma bandeira que vai fazer o anúncio, se Deus quiser, até a primeira semana de julho. Eles querem fazer o anúncio oficial. E daí a gente corre, vamos dizer assim, eles já querem começar a vender o hotel, como eu falo assim, fazer reservas já antes. No próximo mês de agosto. Ó, que maravilha! A gente pode sonhar aí com um Réveillon maravilhoso, que o Hotel Tropical sempre teve. Olha, legal, isso daí tem sido assim, um compromisso que a gente assumiu e o pessoal que vai assumir a administração também estão bem preocupados em cumprir. Estamos torcendo. Vai sim. Da última vez que você esteve aqui, a gente falou que todo mundo tem uma memória afetiva com o Tropical, não é verdade? Ele realmente...
é interessante a gente ver isso, é pelo mundo inteiro. Inclusive, é uma coisa que eles falam, o destino é o tropical. Existem lugares em que o hotel é o destino. É verdade. Mas a gente quer mudar isso. Eu quero que Manaus seja o destino e o hotel tropical seja, de fato, um hotel dentro da cidade de Manaus. Mas aí a gente precisa de outras coisas. Então, sim, por enquanto, a gente espera que o hotel cumpra a sua missão. Nós já temos eventos reservados para 2025. Que sucesso! O hotel vai ser um sucesso, eu não tenho nem dúvida. Legal. A expectativa é a melhor possível. E a Santa Casa? Santa Casa vai ser o nosso próximo passo, porque aí a gente consegue, vamos dizer assim, uma vez liberada do tropical, a gente corre para Santa Casa. Aí sim, eu vou me dedicar com mais, vamos dizer assim, com mais vigor para liberar aquelas licenças de fã, de construção. Quando vai para o patrimônio histórico, tudo demora mais, não é verdade? Demora, mas assim, eu acho que é um... Faz parte. A gente tem que dar essa atenção, mas com muita responsabilidade a gente vai conseguir. Agora, de fato. a gente estava falando essa semana sobre a lei que libera os jogos de azar no país. Sim. O hotel tropical, de repente, pode virar um cassino? Pode ter ali um cassino? Quem sabe? Eu não tenho dúvida. Pelo que eu já li da Comissão de Constituição e Justiça do projeto, eu acho que é o único aqui. Aliás, ele foi preparado para isso. Ele nasceu para ser um cassino, ele tinha todas as licenças, estava todo regularizado. E o espaço dele também, né? Então, assim, eu penso que ele tem todas as características de um hotel cassino. E é muito bom que as pessoas, às vezes, elas se colocam contra. Eu sou a favor da legalização. Aliás, a gente já tem a aposta para todo lado, pois na internet. Legaliza, e vai gerar muito emprego, muita renda, divisas. Eu acho que esse discurso que vai aumentar... Gente, nós já somos a cidade campeã do crime, então não tem mais para onde correr. Pelo menos agora vai organizar, vai pagar imposto, vai pagar tudo direito. Exato. Não, eu acho que vai ser ótimo. Eu também. Estou torcendo por isso. Tomara que libere o mais rápido possível. Eu acho que vai trazer divisas, vai circular mais dinheiro, vai abrir mais postos de trabalho. Não tenho nem dúvidas. E se existe um lado B, se existe alguma... Tudo existe. Algum lado, mas aí vai ter mais chance de fiscalizar, já que a gente sabe que é o certo. Aí a gente conta com o poder da educação para cuidar que as pessoas cuidem direitinho. Imagina. Não. Exatamente. Bom, vamos então, vamos falar um pouquinho de eleições, né, reitora? Não tem como não falar, né? Com outro assunto aí que todo mundo... É verdade. Que está em pauta. Afinal de contas, as eleições param... porta, Exato, já agora esse ano. É verdade. Como é que é conciliar a sua agenda com tantos projetos, tantos compromissos com pré-candidata? Com planejamento mesmo, não tem jeito. Eu penso que é importante a gente se colocar à disposição da cidade de Manaus. Eu acho que a gente precisa, sim, evoluir, ter qualidade, ter pessoas comprometidas com o projeto. É o meu caso. Eu tenho realmente, de fato, um projeto para Manaus. Sim. Manaus precisa evoluir. Nós precisamos encarar a verdade. Nós estamos, assim, no fundo do poço. E não adianta palavras bonitas, porque isso daí não adianta. Eu acho que a verdade, ela se sobrepõe com os fatos. Então, assim, eu me coloquei à disposição, estou na luta. Sim. E me sinto plenamente capaz. Eu dou conta de 1000 afazeres, por que não cuidar da cidade de Manaus? Reitora, eu imagino que a senhora tenha acompanhado, é claro, as pesquisas eleitorais, sim, né? Acompanho. O que a senhora tem achado dos resultados, inclusive principalmente das últimas ou da última pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Manaus? Eu vi, saiu uma ontem, saiu outra hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa. Minha análise fria e calculista. Eu também acompanho as pesquisas, né? E a gente sabe que o voto espontâneo, que é aquele que a pessoa declara assim de cara, não sei, ou tem, ele tem aí um contingente de pessoas que ainda não declararam, não dizem que tem um candidato. Eu acredito que pelo menos 30% desses, de fato, não tem candidato. Então, eu acho que esse pessoal não se deixou convencer ainda pelos candidatos que estão aí colocados. Então, eu penso que o contingente de pessoas que ainda está olhando e observando os candidatos é muito grande. Eu me sinto muito bem à vontade, por quê? Em primeiro lugar, eu não sou política profissional, eu não era conhecida no meio, aliás, poucas pessoas me conheciam, fora assim de um circuito muito restrito, tipo, vamos dizer, 5% da cidade de Manaus,
talvez até menos do que isso. Eu não estou com máquina nenhuma, não tenho nenhum vereador já comigo. Tá pontuando, né? E estou pontuando na espontânea. Tá pontuando. Né? Exatamente. Então eu tenho um espaço enorme. Ainda tem? Eu vou dar o exemplo do Romeu Zema, que é nosso grande. Aliás, os nossos exemplos, né, do Partido Novo são bem emblemáticos, todos, sem exceção. O Zema iniciou em junho com 2%. E no primeiro debate ele foi para 20% e terminou ganhando no primeiro turno de Anastasia, Fernando Pimentel e Rodrigo Pacheco. Olha aí. Então, eu tô aí. Que vem os debates, não é? Eu não tenho nem dúvida aqui em Manaus de que eles vão ser muito também. bons. Saiu de lá de nada, do zero mesmo na marcação e ganhou. Exatamente. A gente viu isso muitas vezes. Eu acho que tem 3 meses. Eu acho que tem muita água para correr ainda aí debaixo da ponte. Boa Sem sorte. dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui conversando com a gente. Eu que agradeço. E sempre que quiserem a gente está à disposição. Estamos aqui também à disposição. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Conversamos com a reitora do Grupo FAMetro, Maria do Carmo Cefaí. Hora 6h32 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, os estados do norte lideram interesse de busca pelo tema do aborto no Google. A grande procura pelo tema teve seu pico no período de 9 a 15 de junho, quando o projeto de lei do aborto foi colocado para votação em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Aquela PL madita, carinha. Carlão, essa mesmo. Bom, para a União Brasileira de Mulheres do Amazonas, a procura pelo tema é resultado dos absurdos que estão no texto desse projeto de lei. Vamos entender melhor o assunto agora com Rodrigo Soares. Dos 5 estados brasileiros que lideram os interesses de busca pelo aborto, 4 são do norte: Amazonas, Acre, Amapá e Roraima. Por outro lado, os 5 estados em que há menor interesse de busca pelo tema são Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Foi isso que revelou o levantamento feito pela CNN com base em dados do Google Trends. Ainda segundo o levantamento, o tema aborto despertou o interesse dos nortistas na semana de 9 a 15 de junho, quando entrou em votação em regime de urgência o projeto de lei 1904, o chamado PL do estupro. Para a presidente da União Brasileira de Mulheres no Amazonas, Eriana Azevedo, os estados do norte lideram o interesse de busca pelo tema na plataforma nos últimos 5 anos, por causa dos absurdos que estão nesse projeto de lei. O PL 1904, ele traz um retrocesso muito grande. Ele prevê uma pena para mulheres que cometam o aborto, inclusive mulheres vítimas de estupro, como equivalendo a um crime de homicídio, né? Levando uma pena de até 20 anos, uma pena muito maior do que a pena que um estuprador, um homem que cometa um estupro, leva, né? Que é de até 10 anos hoje. Aqui no Amazonas, somente no primeiro trimestre deste ano, foram registrados mais de 90 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Já em 2023, foram mais de 400 denúncias de abuso sexual contra o público infanto-juvenil, segundo Eriana Azevedo, da União Brasileira de Mulheres. Tem uma estimativa que a cada 1 hora, 3 crianças são vítimas de violência sexual, são estupradas. E a cada 8 minutos a gente tem pelo menos uma mulher vítima de violência sexual. Aqui mesmo na capital, o último levantamento que a gente tinha, apenas a Moura Tapajós, o Hospital do Malindu e o Ana Braga, a maternidade Ana Braga, é que estavam fazendo abortamento legal. A gente precisa compreender que a gente não pode penalizar, revitimizar mulheres, e a gente precisa estar do lado correto, né? Simone de Beauvoir sempre dizia que basta uma crise econômica, uma crise política ou uma crise religiosa, que os direitos das mulheres são os primeiros a serem questionados. No Brasil, a interrupção do aborto é permitida em 3 situações desde 1940, independentemente da semana de gestação: quando a mulher é estuprada, quando a gravidez coloca a vida dela em risco ou quando o bebê não tem cérebro.
Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h36. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas no ar. Continue aí. Daqui a pouquinho o número de queimadas no Amazonas aumenta mais de 100% no mês de junho. É preocupante. É o nosso assunto em instantes, já no 18 horas. 18 horas. Vamos agora para os bastidores da política local com o Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Cíntia. Então, vamos lá. Hoje foi divulgada mais uma pesquisa, né, sobre o cenário para o primeiro turno, né, para as eleições aqui municipais. Cíntia, mudou muito de ontem para hoje, da pesquisa de ontem para de hoje? Mudou sim, viu? Quer dizer, sério? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Fala, e todo Cíntia. mundo que tá com a gente da 100.7. Olha, deixa eu te contar. A gente ainda tem em primeiro Davi e Amon. E a gente ainda tem Davi em primeiro de verdade e Amon lá no segundo. Mas a distância ficou menor nessa segunda pesquisa, que é da Action junto com o Diário. 12 pontos, né? Davi primeiro aparece com 32,3%, enquanto Amon aparece com 25,1%. A pesquisa foi positiva também para Roberto Cidade, porque ele fica num terceiro lugar com 12,9%. Capitão Alberto Neto aparece com 10,4%. Marcelo Ramos com 6,1%. Wilker Barreto com 1,9%. Maria do Carmo Cefair 1,8%. Branco e nulo 6,6%. E não sabe 2,9%. Isso eu tô falando da estimulada, que é aquela que fala assim, fulano ou fulano ou fulano, em quem que você vota. Na espontânea, que só fala assim, quem você vota para prefeito de Manaus? Nessa, o número de não sabe tá com 51,9%. Caramba! Só que a gente vem de um histórico aí com mais de 60%, então até que tá diminuindo. Bom, verdade. Mas ainda é grande. É por que eu destaco esse número? Porque tem aquela questão lá que pode ter uma reviravolta? Pode ter uma reviravolta, porque tem espaço para isso. 50 e tantos %, né? 51,4% ainda não sabem quem votar. Então pode ser que um terceiro lugar nos surpreenda, pode ser, enfim, que não fique nesse placar aí Davi e Amon para sempre, ou pode, enfim, tudo pode acontecer a partir de 50% com indecisos, viu? Verdade, Cíntia. Cíntia, como estão os números da rejeição? Vamos falar agora dos rejeitados. Rejeitados. Né? Os que estão mais ou menos, não, todos de uma certa forma são, mas quem está mais e quem está menos, os pré-candidatos aí nessa nova pesquisa. Só quem não está rejeitado somos nós, Carlão. Fora isso, a gente tem o Marcelo Ramos com aqui. Dúvidas. Marcelo Ramos gabaritando esse tema, tá? Ele vem com 21,8% de rejeição, primeiro lugar. Depois a gente tem na rejeição Maria do Carmo Cefair, Wilker Barreto, Davi Almeida, Amon Mandel, Capitão Alberto Neto, Roberto Cidade. Nessa ordem. O menos rejeitado do mais pro menos. Pois é, então o menos é o Davi, né? Que você não falou dele ainda. Davi aparece no primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar entre os rejeitados. Tá. Aí atrás dele fica Amon Mandel. Ele fica com 17,4%, Amon com 11,9%. Em terceiro, nós temos o Wilker Barreto, com 8,2%. Eu acho que é mais porque são figuras que não são tão conhecidas, não aparece, né? Exatamente. E aí, por isso, acaba aparecendo ali nos rejeitados. Karime. Cíntia, e para o segundo turno, como é que está a pesquisa? Para o segundo turno, temos aqui também. A Action trouxe pra gente que se ficar Davi e Amon, Davi vence com 44,5%, enquanto Amon fica com 38,6%. Já se a gente tiver Amon e Roberto Cidade, que também é um cenário possível, nós temos aqui Amon vencendo com 46%, enquanto Roberto Cidade faz 33,7%. Certo. Vocês querem, deixa eu ver, Davi e Roberto Cidade. Ele fica, Davi, com 50,6%, enquanto Roberto Cidade fica com 29,4%. Davi venceria com folga se a eleição fosse agora, que é assim que se lê pesquisa, viu? Não é uma tentativa de adivinhar o que vai acontecer daqui a pouco. Daqui uns mesezinhos. Tá longe ainda.
Olha só, falando nisso, o Comitê de Combate à Desinformação, né, que está no ar aí há 12 dias, ele já recebeu 4 denúncias de fake news, Blink, é isso? Na campanha? É verdade. Lembrando, é porque são nomes parecidos com aquele outro comitê, né, o combate à corrupção, Sim. Mas esse é o combate da desinformação do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, que inaugurou semana passada e já está exatamente aí com 4 denúncias. Lembrando que para denunciar basta abrir o site do TRE na seção Combate à Desinformação e lá você pode fazer a sua denúncia. Não existe regra assim de você ser candidato ou não há esse tipo de requisito. Basta você ter uma informação que você entende que ela não está correta, está sendo divulgada. Você então informa ali, preenche o dado e passa a denunciar. Essas 4 denúncias ainda estão sendo analisadas e ainda não houve uma conclusão do que realmente ser desinformação ou não, mas assim que tiver mais informação sobre isso e puder divulgar, eu vou trazer aqui pra gente. Blink, para encerrar, a deputada Alessandra Campelo, ela apresentou um projeto de lei para proteger mulheres e crianças, só que depois de mortas. Explica pra gente o que acontece. Exatamente, porque a Alessandra Campelo, ela trabalha muito essa causa da proteção à mulher e se tem lei, se tem projeto de lei é porque tem história, e a história não é muito legal. Mas acontece que a gente tem visto realmente em noticiário, tanto local quanto nacional, de acontecer de corpos de mulheres e de crianças serem violados durante a manipulação em alguma situação de que o corpo precisa passar, né? Ou na funerária, ou dentro do IML, tudo isso. Então, já existe, na verdade, uma lei que fala sobre isso e dá 3 anos de cadeia. Mas ela está criando uma lei amazonense, né? Ela é parlamentar da Assembleia Legislativa e é justamente para inibir essa prática que traz uma multa cara, uma multa de R$1.000 a R$50.000, quer dizer, acho que qualquer coisa fica barata diante desse crime, né? Do crime, do absurdo que é. Mas é uma tentativa, mais uma tentativa de tentar fazer com que isso pare. A lei, ela é do tratamento desrespeitoso, degradante, né? Fala do abuso físico. Não se pode falar do abuso psicológico para a vítima, porque a gente está falando de um cadáver, mas ela destaca aqui o abuso psicológico para os familiares. Sem dúvida. E ela ressalta aqui que deve ter o respeito à dignidade, que fala da preferência de mulheres atenderem esses corpos, né? E é isso, basicamente. É quase uma lei que prega uma ética. E precisa, né? Precisa ter multa, precisa ter lei, porque o homem é um bicho, né? Essas pessoas que fazem isso precisa ter lei, porque senão o ser humano não sabe ter esse tipo de ética por ele mesmo. É um projeto de lei. Não sei nem o que dizer. Pois o projeto de lei também não sabe muito o que dizer, no sentido de ele não sabe mais que regras criar, porque é muito óbvio que você não pode. É tão absurdo esse tipo de crime que a gente fica, como pode isso? Até, né, lógico, fica assim. É comum, inclusive. Pois é, e é um absurdo, e tem que existir. Acontece com frequência. Pois é, e ainda bem que existe, ainda bem que estão falando sobre isso e que tem que ter penas maiores. Aqui fala assim, que no preparo de corpos deve-se observar, e aí fala-se lá as regras, né? Respeito à privacidade, dignidade da mulher e criança falecida, consentimento prévio da família ou representantes legais da mulher ou criança falecida sempre que possível, para você ter contato com aquele corpo, você que for trabalhar de alguma maneira. Tratamento do corpo com respeito e reverência, proibição da divulgação não autorizada de imagens do corpo da mulher ou da criança também, falecida. Né? Então, assim, são regras que chega a ser absurdo ter que estar escrito, né? Mas está existindo, vai tramitar na Assembleia esse projeto de lei, que certamente será aprovado, passará. Mas é muito triste, né? Ter que ter uma lei para estabelecer isso. Um óbvio. Mas, de qualquer maneira, realmente não é incomum que aconteça esse tipo de crime. E absurdos por aí é o que não falta.
Blink, obrigada. Blink. Volto amanhã com mais informação pra você. Até amanhã. Blink. 6h45, você no melhor mix do Brasil. Vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã, quarta-feira, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 22% e 65%. Olha só, hoje de manhã, uma neblina densa encobriu Manaus e assustou muita gente que pensou que já era os efeitos aí das queimadas e que o ar estava poluído com fumaça. Realmente foi um susto, mas desta vez a Defesa Civil esclareceu que era só realmente neblina causada por um fenômeno climático. No aeroporto internacional, a neblina causou mudanças, inclusive na programação. 2 voos foram alternados e um foi cancelado, Karime. Pois é, Carlão, desta vez não foi fumaça de queimadas, mas assustou muita gente, tá? Já que o número de focos de incêndio realmente aumentaram. Aumentou. O estado registrou um aumento de 110% de focos de incêndio nesses 24 dias do mês de junho. Os dados são do programa BD Queimadas e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que usa satélites para monitorar e mapear os focos de incêndio aqui na região. Olha só, Karime, um aumento muito preocupante realmente. Para a gente ter uma ideia aí desse processo todo, no dia 1º ao dia 24 de junho do ano passado, foram registrados 93 focos de incêndios. Esse ano, nos mesmos 24 dias, no mesmo período, já foram registrados 196 focos. É o dobro praticamente. Um aumento de mais de 100%, como explica o repórter André Meirelles. Em 2023, o Amazonas registrou 93 focos de incêndios entre 1º a 24 de junho. Neste ano, no mesmo período, foram 196 o número de focos. O aumento também foi notado de janeiro a maio deste ano, quando o estado registrou números acima da média. Ano passado, o Amazonas fechou o ano com quase 20 mil queimadas, segundo o levantamento feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o INPE, as mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, aquelas causadas pelo homem, estão associados ao aumento da emissão de gases efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, dos automóveis, das indústrias, usinas termoelétricas, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outros. O diretor do INPE, Clésio Marcos Dinardim, explica que os focos de queimadas estão relacionados às mudanças climáticas. No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamentos, e que agora vai ser monitorado por um novo sistema de satélite do INPE. Além de continuar o monitoramento da Amazônia, o monitoramento de todos os biomas, e para controlar, ajudar ao nosso país a controlar cortes ilegais de árvores, e também, obviamente, o balanço de carbono, mudanças climáticas, a contribuição do INPE nesse aspecto, nós vamos agora medir diretamente os gases do efeito estufa. O INPE e o DLR, o Brasil e a Alemanha, ajudando nessa questão. E sabe qual a grande novidade? Vamos usar a PCEM, a nova plataforma do INPE de baixa capacidade satélites. Para combater as queimadas, no início do mês de junho, o governo do Amazonas lançou a Operação Aceiro, com envio de 60 militares do Corpo de Bombeiros, equipamento de proteção e veículos para 12 municípios do sul do estado. A ação é composta por 6 fases, com atuação prevista durante todo o período do verão amazônico. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus, 6h49. Vamos para Brasília. Vamos chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, o Supremo Tribunal Federal teve maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, não é isso? Explica mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Isso
Isso mesmo, Karime. Depois de 9 anos, o STF finalizou o julgamento que trata da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Finalizou com voto dos 11 ministros da Suprema Corte, placar geral de 8-3 pela descriminalização. A partir desse momento, portanto, o porte de maconha para uso pessoal passa a ser descriminalizado. Ele já era despenalizado, Karime, ou seja, era crime, mas não era passível de pena. E agora deixa de ser crime. A pessoa que é flagrada com pequena quantidade de drogas e conforme a interpretação da autoridade policial como porte de droga, ela é advertida e encaminhada para alguma medida educativa. Então, esse assunto é polêmico, né, Karime? Está pipocando nas redes sociais, porque tem muita gente concordando com a decisão do Supremo, mas também tem muita gente discordando, e cada um com seu motivo. Sim. Aqui no Congresso Nacional, de onde eu falo ao vivo com vocês, esse é o assunto do momento. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, já se posicionou contra o entendimento do STF, claro, porque tem uma PEC tramitando sobre esse assunto, e na Câmara dos Deputados o debate está muito quente, no plenário, inclusive, nesse momento. Os deputados da direita conservadora estão, maioria aqui, com discursos bastante inflamados e, claro, transferindo a polêmica para a conta do governo Lula. A bancada do Amazonas, por enquanto, está quietinha, viu, Karime, nas redes sociais. Só o deputado Capitão Alberto Neto e o senador Plínio Valério é que se manifestaram até o momento. Eu conversei agora há pouco com o senador Plínio Valério, então vamos ouvir um trecho da fala que ele mandou para a gente sobre essa decisão do STF. O Supremo Tribunal Federal acaba de cometer mais um deslize, mais um desmando, mais um desrespeito à Constituição, mostrando que agora, em sua maioria, eles estão se lixando para a Constituição que está em vigor, usando a Constituição que está na cabeça deles, isso sem ter levado nem um voto popular. São magistrados que acham que podem legislar, que são legisladores, e não são. O Supremo foi constituído, foi montado para julgar, não para legislar. Esse é o desrespeito. O Estado de Direito no Brasil não está vigorando. Cabe a nós, congressistas, voltar a criminalizar o porte da maconha. É isso que nós vamos fazer. Nós temos que lutar, a gente tem que colocar as coisas no lugar para o bem da nação e fazer respeitar os votos que recebemos. Nós fomos votados pelo povo. Na democracia, o voto é a coisa mais forte que tem. Nós somos representantes legítimos da população e eles não. Eles são só para julgar, para dizer quem está certo e quem está errado, baseado na Constituição. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Plínio Valério a respeito da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, Cadu. Karime, o senador Plínio Valério, ele tem uma opinião bem parecida com a do ministro Luiz Fux, no julgamento de hoje, que o Luiz Fux, ele disse que é um assunto que compete ao Poder Legislativo e que eles, magistrados da Suprema Corte, não foram eleitos. O judiciário tem sido a caixa de ressonância de todos os problemas sociais, mas esse é um debate que precisa envolver a sociedade como um todo e isso se faz por meio do parlamento. E sobre a PEC das drogas, que é o assunto que está tramitando no Congresso Nacional, só dando uma atualização, ela foi aprovada na CCJ da Câmara na semana passada, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Agora ela está aguardando o presidente da Câmara, Arthur Lira, para criar uma comissão especial para debater a PEC das drogas, que criminaliza o porte e a posse de drogas em qualquer quantidade, ou seja, muda completamente o entendimento do STF de hoje. Ou seja, Karime, se a PEC passar, vai ser um tema provavelmente objeto de uma nova judicialização. Agora, Karime, é importante a gente frisar que amanhã, quarta-feira, o STF volta a se reunir para discutir o pequeno grande detalhe que é a quantidade de maconha que vai diferenciar o usuário do traficante, porque essa é a grande questão, esse é o detalhe. De que forma que a autoridade policial ela vai entender que se trata de consumo próprio ou do tráfico. Eu já fui repórter de polícia muitos anos e vi que essa era uma grande polêmica muito antes dessa discussão. Então imagina agora, como é que está na mão do delegado, está na mão do policial militar entender essa grande questão.
Isso, vamos acompanhar que a polêmica vai continuar quente. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, agora a greve, né, do IBAMA pode prejudicar, pode afetar os trabalhos de recuperação da BR-319. Inclusive, uma frente parlamentar está aí pronta em defesa, né, da BR, inclusive pedindo apoio do governo federal. Não é isso, Cadu? O que está acontecendo aí? A gente pode esperar alguma coisa dessa frente parlamentar, Cadu? Ô, Carlão, a BR-319, ela, embora seja um tema polêmico, né, alvo de muitas críticas das organizações sociais, ambientais, eu tenho acompanhado os noticiários, é muito importante para manter o Amazonas funcionando, principalmente em meio à seca dos rios que está chegando aí. Que quem vai encampar essa briga agora, em nosso nome, Carlão, é a deputada federal Cristiane Lopes. Ela é do Partido União Brasil, do estado de Rondônia. Ela assumiu a presidência da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319 no lugar de Fausto Júnior, que agora é o secretário de governo aí do governo do Amazonas, né? E a deputada, pelo visto, ela está bastante empenhada, viu? Ela já percorreu toda a BR-319 para ela saber como é que as coisas estão funcionando por lá. E ela disse que vai solicitar do governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, providências para que se ponha fim à greve dos servidores do IBAMA, para que não haja mais nenhum atraso na liberação das licenças ambientais que tratam da BR-319. Agora que o governo vem avançando nas tratativas de recuperação da BR, esse é o momento de tocar para frente. Então essa greve não pode atrapalhar. Então eu falei com a deputada hoje à tarde, vamos ouvir o que disse a deputada Cristiane Lopes. Eu recebo essa notícia de que os servidores entram em greve. Então, irei oficiar o IBAMA buscando respostas com relação a essa greve. O prazo dela, né, para que haja um fim no prazo dessa greve, o quanto antes, para que a 319 não venha ser prejudicada. Uma rodovia totalmente viável, como eu estou vendo aqui, presenciando, e manutenção o tempo todo, muitas máquinas aqui, muito trabalho acontecendo. Então o que falta somente é o asfalto, é a repavimentação. Então a gente não pode parar com esse movimento e uma greve não pode prejudicar algo que já está em andamento. Então a gente vai fazer audiência pública, vou oficiar o IBAMA, vou oficiar o Ministério dos Transportes, através do ministro Renan Filho, oficiar o DENIT, né, para que haja uma aceleração e uma continuidade naquilo que já vinha sendo encaminhado para a repavimentação da 319. 18 horas. A gente acompanhou a fala da deputada federal Cristiane Lopes, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319. Vamos ver, né? Vamos ficar esperançosos, certo, Cadu? Obrigada pelas informações. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Agora 6h57. Mix. 18 horas. Esporte. Ok, hoje tem Amazonas em campo. Hoje o jogo é contra o Curitiba de Carlos Amit. Cid, o que esperar, hein, Cid? Boa noite. Boa noite, querido. Olha, é claro, né? Amazonas enfrentando o Curitiba hoje lá pelo Campeonato Brasileiro Série B. E esses times vão a campo no gramado do Carlos Amit a partir das 8h30 da noite, como você já bem falou. E o Amazonas chega para essa partida com 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. E do outro lado, né, o Curitiba vem de uma série de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Curitiba está numa posição muito melhor, né? O Amazonas busca a vitória para sair do Z4 e da Série B. O empate em 1-1 com o Novo Horizontino na última rodada fora de casa e vitórias de adversários diretos fez com que a equipe da Onça Pintada ficasse na 17ª colocação com 12 pontos. E ó, quem quiser assistir esse filme é ótimo, nesse jogo, tá pode ótimo. curtir aí pelo Sport TV e Premier, que transmitem a partida ao vivo. E o jogo da seleção brasileira ontem, né, não foi nem de perto o que a torcida esperava. E para completar, o capitão da seleção brasileira, né, o lateral direito Danilo, bateu boca com um torcedor presente lá no SoFi Stadium, na Califórnia, após o empate em 0-0 com a Costa Rica, na estreia da Copa América. O Danilo parou em frente ao torcedor na saída do campo, fazia cobranças na arquibancada e travou uma discussão com ele. Ele disse que não estava ali para brincadeira. E o Neymar interviu, né? Estava no estádio assistindo o jogo, presenciou tudo, correu em direção ao Danilo e, ao se aproximar do lateral, o jogador do Al Hilal tentou acalmá-lo e tirá-lo de cena.
E hoje Inglaterra e Eslovênia não saíram do 0-0 no High Energy Stadium pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa. Partida com poucas chances de gol, e a Inglaterra fez um gol apagado, um joguinho apagadinho, e quase não assustou. No primeiro tempo, os ingleses tiveram um golaço marcado por Saka, mas esse foi anulado. Com 5 pontos, a seleção da Inglaterra, comandada por Gareth Southgate, fechou a primeira fase da liderança do grupo C e está nas oitavas de final. E amanhã, dá tempo? Dá. Amanhã teremos 8 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, mas amanhã a gente fala disso. Tá ótimo, obrigada, Valeu. Cid, até amanhã. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Muitos moradores de Manaus tomaram um susto hoje, logo cedo ao amanhecer. A neblina que encobriu a cidade fez lembrar por alguns instantes os piores dias das queimadas, quando Manaus foi encoberta por fumaça. Ainda não foi desta vez, foi só neblina. Mas se nada for feito, não vai demorar muito para a fumaça tomar conta novamente da cidade. O período de seca já está começando e as queimadas também. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já responsabilizou a ação humana pelos incêndios no Pantanal e também na Amazônia. E afirmou que os criminosos devem ser devidamente identificados e punidos. Afinal, é a lei que diz: o uso ilegal do fogo para renovação de pastagem ou para atividade qualquer é um delito. E para que o susto da neblina de hoje não vire o sofrimento real da fumaça de amanhã, é preciso que o Estado brasileiro utilize a lei contra os criminosos. Ou veremos novamente toda a fumaça tomar conta de Manaus. Mix. 7-1, Karime, boa noite. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.